Ultimamente eu tenho mergulhado de cabeça na história de Final Fantasy VII, lendo, pesquisando, voltando em cenas que eu já conhecia, e no meio disso, alguns conceitos começaram a ficar rodando na minha cabeça sem pedir licença. E quanto mais eu penso no Sephiroth, mais uma coisa fica clara. O que mais assusta nele não é a espada gigante, não é o poder absurdo, é o instante exato em que ele entende quem ele é, porque ali não nasce um louco. Ali nasce alguém que chegou a uma conclusão lógica e profundamente devastadora. Agora pensa comigo, de verdade. E se tudo aquilo que você acredita sobre si mesmo fosse mentira, sua origem, seu propósito, até o lugar que você ocupa no mundo, não uma mentira pequena, corrigível, mas uma estrutura inteira, montada para te usar, te moldar, te apontar numa direção que nunca foi escolha sua. Quando isso cai, o que sobra de você? Esse é o ponto onde Sephiroth deixa de ser só um vilão de videogame e vira uma ideia perigosa. Uma ideia que não grita, não surta, não implode. Ela simplesmente se organiza e começa a agir. Sephiroth foi criado como herói, um símbolo, um ideal ambulante. Desde o início, tudo nele era grandioso demais para ser humano comum, força acima da média, frieza emocional, eficiência absoluta. Ele não foi apenas treinado para vencer, ele foi moldado para representar algo. Mas aqui está o detalhe cruel. Esse eu nunca foi uma escolha. Ele não acordou um dia e decidiu ser aquilo. A identidade dele foi escrita antes mesmo de ele ter consciência de si. O papel já estava pronto. Ele só entrou em cena. E enquanto ele acredita nessa narrativa, o mundo funciona. Ele luta, ele vence, ele obedece. Existe chão, existe sentido. O colapso acontece quando a verdade aparece. Quando Sephiroth descobre sua origem, não é só uma informação nova, é um terremoto ontológico. Tudo o que ele acreditava ser, humano, herói, indivíduo, perde o lastro. O mundo deixa de ser um espaço compartilhado e vira um palco mal iluminado. A partir desse ponto, ele já não vê pessoas como iguais. Ele vê personagens, funções, peças de um roteiro que nunca foi escrito para ser justo. Histórias viram encenação, laços viram convenção social, memórias viram implantes narrativos. E presta atenção nisso. Na cabeça dele, a realidade não quebra, ela se revela falsa. É como descobrir que a casa onde você viveu a vida inteira era um cenário de papelão. Você não fica só triste, você se sente traído pela própria existência. É por isso que chamar Sephiroth de louco é uma leitura rasa. A decisão de destruir o planeta não nasce de um surto, nem de uma explosão emocional. Ela nasce de uma ideia perigosamente limpa, quase elegante. Se este mundo foi construído sobre uma mentira, então ele não merece continuar existindo. Percebe a frieza disso? Não tem grito, não tem desespero, tem conclusão. E isso muda completamente a natureza do conflito. Ele não quer vingança no sentido humano, porque vingança pressupõe apego. Ele não quer reconhecimento, porque reconhecimento só importa quando você se sente parte do sistema. O que ele quer é coerência. Se a identidade dele foi fabricada em laboratório, então a identidade do mundo também pode ser descartada. O planeta deixa de ser um lar e passa a ser um mecanismo defeituoso, algo que não precisa ser odiado, apenas corrigido. Destruir, nesse caso, não é um ato de raiva, é um ato de alinhamento lógico. E é exatamente isso que dá medo, porque a lógica de Sephiroth não berra, ela não se impõe pela força, ela sussurra. Ela parece fazer sentido quando você escuta com atenção demais. Ela se sustenta sozinha, sem precisar de emoções exageradas ou justificativas morais. E quando uma ideia consegue se manter em pé, sem pedir permissão à empatia, ela se torna mais perigosa do que qualquer loucura explícita. Sephiroth não é aterrador porque perdeu a razão. Ele é aterrador porque encontrou uma razão e decidiu não recuar. E no fundo, talvez seja isso que mais incomoda. Perceber que o abismo não está no caos, mas na clareza absoluta. Agora deixa eu te perguntar algo, sem interrogatório, sem resposta certa, só honestidade por um segundo. Quantas pessoas entram em crise não porque falharam, mas porque perceberam que tiveram sucesso em algo que nunca escolheram? Uma carreira que parecia lógica demais para questionar. Um caminho seguro que todo mundo aprovou. Um jeito de ser que funcionava tão bem socialmente que ninguém nunca perguntou se funcionava por dentro. A gente cresce vestindo papéis como se fossem proteção, filho exemplar, profissional confiável, adulto responsável. No começo, parece armadura. Com o tempo, vira peso. E quase ninguém percebe quando a identidade deixa de ser escolha e passa a ser manutenção. Quando essa ficha cai, a reação mais comum não é destruir tudo, é tentar consertar, ajustar, dar um novo significado ao que já existe. A maioria de nós olha para a própria vida e pensa, já que cheguei até aqui, deixa eu ver se dá para salvar alguma coisa. Sephiroth não aceita isso. Ele não suporta a ideia de reconstruir algo em cima de uma mentira fundacional. Para ele, reformar é só prolongar o erro. Dar novo sentido a algo falso continua sendo viver dentro da falsidade.
Então ele escolhe a solução extrema. Se nada é verdadeiro, nada precisa ser preservado. Se a base é uma farsa, salvar a estrutura inteira é só fingir que não viu. E é aqui que a distância entre ele e nós fica clara, e ao mesmo tempo perigosamente curta. Porque todo mundo, em algum nível, já pensou em sumir, mudar de nome, recomeçar do zero, apagar versões antigas de si mesmo. Sephiroth só leva essa ideia até o limite lógico final. Não basta recomeçar dentro do mundo. O mundo é que precisa ser reiniciado. Essa decisão não nasce do ódio, nasce da recusa em negociar com uma mentira. E talvez seja isso que torne esse personagem tão desconfortável. Ele não representa um impulso que a gente não entende. Ele representa um pensamento que muita gente tem, mas não ousa concluir. E tem uma camada ainda mais incômoda nisso tudo, uma que quase ninguém admite em voz alta porque ela não soa bem, nem como revolta, nem como fracasso. Muita gente não entra em crise quando descobre que viveu uma mentira. A crise vem quando percebe que a mentira funcionou, que deu certo, que rendeu status, respeito, elogios, que trouxe resultados concretos, aplausos, validação social, tudo por algo que nunca foi uma escolha consciente. Esse tipo de descoberta não explode como raiva, ela esvazia. Porque de repente não dá para culpar o mundo, os pais, o sistema, o acaso. Aos olhos de fora, a vida está no lugar certo. O currículo faz sentido, as decisões parecem lógicas, o caminho parece coerente, mas por dentro surge uma sensação difícil de explicar, a de estar vivendo corretamente, no endereço errado. É um vazio muito específico. Não é tristeza aberta, nem desespero. É uma desconexão silenciosa entre quem você é e o papel que você desempenha com perfeição. E quanto melhor você desempenha esse papel, mais difícil fica abandoná-lo. É exatamente nesse ponto que Sephiroth deixa de ser distante e fica perigosamente próximo. Porque ele não descobre apenas que foi enganado. Ele descobre que foi excelente dentro de uma estrutura falsa, que foi o melhor herói de um sistema que nunca pediu seu consentimento, que foi celebrado, temido, admirado, por algo que ele jamais escolheu ser. E quando você percebe isso, reconstruir já não soa libertador, soa como reforma de cenário, parece aceitar a mentira, só que com uma nova pintura e um discurso mais confortável. A maioria de nós faz esse acordo interno, engole o incômodo, ajusta a rota o suficiente para continuar vivendo sem implodir, faz concessões, racionaliza, tenta dar novo significado ao que já existe. Não porque é o ideal, mas porque é possível. Sephiroth não aceita esse tipo de negociação consigo mesmo. Ele se recusa a viver dentro de uma versão melhorada da farsa. Para ele, se a base é falsa, tudo que se constrói em cima continua contaminado. Não importa o quão bonito, funcional ou eficiente pareça. Então ele olha para o próprio sucesso e chega a uma conclusão fria. Se o sucesso nasceu da mentira, preservar o sucesso é preservar a mentira. E essa linha de raciocínio é perigosa não porque seja insana, mas porque ela é limpa, coerente, difícil de desmontar. Ela assusta porque, em algum nível profundo, ela faz sentido demais e nos obriga a encarar uma pergunta que quase todo mundo evita. Até que ponto vale salvar uma vida que nunca foi escolhida? O verdadeiro terror de Sephiroth não está na loucura, está na clareza absoluta. Ele não age confuso, não age impulsivo. Ele age como alguém que parou, observou tudo com frieza e chegou a uma conclusão. Sephiroth olha para o mundo e, sem raiva, sem pressa, diz para si mesmo: eu entendi o jogo. E esse é o ponto de ruptura. Porque entender o jogo não é perigoso por si só. O perigo nasce quando alguém entende as regras, enxerga as engrenagens e perde qualquer apego humano ao tabuleiro. Quando vidas viram peças, quando histórias viram variáveis, quando o mundo deixa de ser um lar e passa a ser um sistema. Nesse momento, a destruição não parece cruel, parece eficiente. Sephiroth não é um vilão que perdeu a razão no meio do caminho. Ele é alguém que levou uma ideia até o fim, sem freio emocional, sem compromisso com empatia, sem medo das consequências. E talvez seja exatamente por isso que ele incomode tanto até hoje. Porque no fundo, ele não nos confronta com algo externo. Ele nos lembra de algo desconfortável sobre nós mesmos. Ideias mal digeridas machucam, ideias absolutas endurecem, e ideias levadas ao extremo, quando se desligam do humano, não destroem apenas pessoas, elas destroem mundos inteiros. Sephiroth não é só um antagonista de Final Fantasy. Ele é um aviso silencioso do que acontece quando a clareza vem, mas a humanidade fica para trás. Se esse mergulho na lore expandiu sua visão sobre o jogo, deixe seu like e se inscreva no canal. Estamos apenas começando a desbravar os mistérios mais profundos dos RPGs, e sua presença aqui na taverna é o que mantém essas histórias vivas. Eu sou o Alec e o gato é o guardião da lore. E lembre-se, o destino é apenas uma página que ainda não foi escrita. Até a próxima.